Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo para mais um diálogo na Mostra Vicentina na sua casa. E eu que estou aqui na minha casa para levar nossa programação cultural até a sua. E hoje a gente tem um especial Viva Flim, que para quem não conhece, a Flim é um festival literário e musical que a gente realiza no Parque Vicentina Aranha desde 2014. E um dos braços desse festival é o Entre Linhas, né? O Entre Linhas é um braço da programação central da Flim, voltado aos escritores locais daqui da região. E a gente está aqui agora nesse momento, né, de pandemia, promovendo esses diálogos de forma virtual para vocês. E aí a gente está aqui hoje nessa edição Viva Flim, com o Entre Linhas, especial Poéticas Negras, convidando aqui o coletivo Yalodê e o nosso mediador da Academia Josense de Letras, parceira e idealizadora também do Entre Linhas aqui com a gente, Sandro Cuesta, né? Não posso deixar de dizer que todas as atividades da Mostra Vicentina na sua casa contam com o patrocínio do IOV, Instituto de Oncologia do Vale, do Plano Santa Casa Saúde, da NIP-BR, da Latequer, do SEIB Medicina Diagnóstica, da Ortoservice e da Biofórmula Farmácia. Esta é uma gestão da AFAC, Organização Social de Cultura, entidade gestora do Parque Vicentina Aranha, e uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Esse diálogo ele faz parte das ações afirmativas do Mês da Consciência Negra, que foi em novembro, mas as suas atividades se estendem até aqui, e eu desejo a todos um bom diálogo e uma boa noite. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Bom é ter um plano de saúde. Melhor é ter um plano completo que funciona quando você precisa. Santa Casa Saúde tem a melhor rede credenciada, clínicas próprias, vários hospitais para atender você com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaúde.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. Boa noite a todos, então. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Então, eu sou o Sandro Cuesta, conhecido como Cuba Cuesta. Eu sou membro da Academia Josense de Letras. Ocupo a cadeira número 30. Meu patrono é o Arnaldo Antunes. Eu sou apaixonado pelos trabalhos dele. E eu quero agradecer muito a parceria que nós estamos tendo com o Parque Vicentina Aranha,
com relação à Academia Joseense de Letras, para propiciar nesse dia, nesse momento, o nosso Entre Linhas Poéticas Negras. Então, para mim, é uma honra. Eu não conheci o coletivo Ialodê, vou ser muito sincero, mas, assim, eu fiquei apaixonado por um parágrafo, quando vocês citam que o coletivo nasce como um rio. Eu achei aquilo chamativo, porque acho que o rio, eu sou apaixonado por água. E aí, quando vocês falam de rio, vocês citam Oxum, achei assim tão... Foram algumas chaves que mexeram muito com o meu instintivo. E aí eu preparei uma apresentação bem simples para que eu possa explorar mais vocês hoje, tá bom? E aí eu vou começar já com poesia. Já vou começar com uma poesia que se chama Consciência Negra, que diz o seguinte: hora de acordar, lutar, cobrar os nossos direitos, onde estão? É um silêncio imoral. Com omissão, falta educação, falta identidade. Quanta maldade. Negro, negra, tu és gente. És forte, és bravo. Não deixes que ninguém incremente o que tu desejas. O mundo é teu. Liberta-te, livra-te da escuridão. A diáspora africana não afetará a nossa raça humana. Das senzalas fora os guetos. A exclusão se torna cada vez mais frequente. Mas no horizonte vem radiante zumbi. Inteligência emocional para explorar. As dádivas de um carnaval aproveitar. No calor de samba de raiz, um ser da cor nasce, contente, brilhante e feliz. Então hoje eu estou aqui com as pérolas negras. Pérola negra Ingrid, pérola negra Bárbara, pérola negra Luciana, pérola negra Luciene. Então eu vou dedicar essas rosas de ouro para cada uma de vocês, tá bom? Para que nós possamos então dar início aos nossos trabalhos. Ingrid, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre como surgiu a ideia, o que nasceu primeiro? A poesia na sua vida ou o coletivo? Eu costumo dizer que mulheres negras são poesias, né? E acho que a gente descobre a nossa poesia, né? Descobre a nossa essência poética, né? A partir de começar a se entender como uma mulher, como negra, né? Na sociedade, né? E a poesia nasceu comigo, né? Desde muito jovem, eu aprendendo a ler, aprendendo a escrever, eu já comecei a me interessar por escrever versinhos, gostava muito na escola de criar redações, criar textos, né? E aí conheci a poesia e aí fui me entendendo assim que tudo é muito poesia. E eu acho que isso é muito ancestral também, né? Porque a cultura africana ela é uma cultura, né, de falada, né? Uma cultura falada, uma cultura de passar conhecimento pela fala. E eu nasci, né, num bairro pobre de São José dos Campos, aonde majoritariamente as pessoas são negras, e você pode perceber a poesia em todo lugar ali, em todo espaço que você andar, um pouquinho que você anda ali na periferia do Campos Alemães, você vai ver a poesia. Vem do tiozinho da pamonha, passando nas ruas e cantando e vendendo seu produto em versos, né? A tia do produto de limpeza e a minha própria avó mesmo, ensinando as coisas pra gente desde pequenininha. A minha avó cantava em casa, falava em poesia com a gente. Então, a poesia, ela sempre esteve presente na minha vida desde muito nova, né? Desde aprender, mesmo quando eu não sabia que era poesia ainda, né?
e isso veio de uma maneira muito ancestral, assim. Mas aí depois, né, agora, como mais adulta, o coletivo ele aparece na medida que nós, mulheres negras, entendemos que a gente precisa fazer voltar a fazer, né, os que nossos ancestrais faziam, né, que é o processo de aquilombamento, de se juntar, né, para trocar experiências, né, e tudo que a gente tem aí para tomar na vida. Muito bom, muito bom. E se você tivesse que me resumir em um poema tudo que você me falou, qual seria ele? Bom, eu acho que seria algo parecido com enegrecer e denegrir, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, porque o nosso vocabulário, né, a nossa língua portuguesa, ela vem de uma tradição escravocrata, onde as palavras que é relacionada aos negros, ela tem sentido ruim, e nós, pretos e pretas, temos fazendo um processo na contramão de ressignificar isso, né? Então, acho que se eu tivesse que falar alguma coisa hoje, seria assim: pretas e pretos enegreçam, escureçam, voltem a si, voltem para nós, enegreçam, escureçam. É hora de denegrir. Perfeito, maravilhoso. E a Bárbara, que é um nome assim de um trovão, né? Uma mulher trovão. Eu acho que eu estava vendo as fotos, eu gosto de analisar fotos, eu gosto de ver o traçado. E a Bárbara, ela tem as mulheres negras são mulheres poderosas, mas a Bárbara, ela me expressou esse poder, empoderamento, não sei, eu gostaria que ela me falasse um pouco sobre o que a poesia. Me faz um link com a poesia e o empoderamento feminino das mulheres negras. O que você pode me falar, pode falar para a gente sobre isso? Acho que você está sem áudio. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou escutando a Bárbara, né? A Bárbara. Vocês estão me escutando? Ah, tá. Eu estou escutando a Ingrid, a Luciana, todas me ouvem. A Bárbara também me ouve? A Bárbara deu algum problema, né, Bárbara? Você está me ouvindo, Bárbara? Só que eu não estou escutando a Bárbara. Tá. Eu vou voltar na Bárbara depois. Tá, eu vou na Luciana. Luciana, me escuta, Luciana? Estou te escutando, Cuba, pode falar. Luciana, você, com todo com esse cabelo fantástico, com esse empoderamento que esse grupo, me fala um pouquinho sobre a questão de nascer como um rio. A poesia para você pode nascer de um rio também? Como que é essa questão da poesia no empoderamento feminino, na sua opinião? E ao final da sua exortação, eu gostaria que você declamasse um poema de sua autoria, tá bom? Tá bom.
Bom, Cuba, eu acho que a questão do Rio, ela tem tudo a ver, assim, com né, com a nossa construção coletiva, né? A gente costuma, né, que as mulheres, elas são como água, né? E nós crescemos a partir do momento que a gente se junta, né? E a poesia, como a Ingrid falou, ela é um processo quase que inerente, assim, à nossa existência, porque tem a ver com essa ancestralidade mesmo, né, com a palavra ritmada, com a oralidade, isso são aspectos da nossa ancestralidade, para a gente conseguir desenvolver motivos para a gente acessar a ancestralidade, né. Eu também comecei a escrever poesia muito cedo, desde que eu tinha uns 10, 11 anos, eu fiquei apaixonada pela atividade da escrita, isso foi um refúgio, a minha morada, durante todo esse processo, porque a gente sabe que a idade escolar, ela é muito difícil, e ela ela é ainda mais difícil para as pessoas negras, né, porque é no espaço da escola que a gente vai experimentar as formas mais violentas do racismo, né? Então, a poesia, ela vai se dar justamente como um refúgio dessa minha realidade. Então, a gente escreve poesia para a gente se transbordar, né? Para transbordar todas aquelas dificuldades, aquelas dores, aqueles sentimentos, é uma forma da gente conseguir se entender na realidade. No entanto, é um processo muito difícil da gente se reconhecer dentro da escrita, dentro da poesia, porque também nos é ensinado desde sempre que as nossas palavras, elas não valem tanto quanto as palavras das pessoas brancas, né? E que a literatura não é lugar para as pessoas negras. A gente tem vários exemplos de escritores, de escritoras negras que foram reconhecidas de maneira muito tardia ou às vezes de forma póstuma, que é pior ainda, né? Então, a gente vive nessa realidade no qual a gente precisa reconhecer nas nossas palavras esse poder, que ele já existe, ele é nosso, ele vem conosco. No entanto, a gente passa por todo um processo de letramento racial e de leitura da sociedade para a gente entender por que é tão difícil da gente conseguir externalizar essas palavras, por que é tão difícil a gente conseguir se colocar como um ser poético, um ser que produz, né, um ser que produz arte, que produz cultura, e aí, quando eu particularmente ainda passo por toda essa dificuldade, e isso só está sendo possível dentro desse coletivo, dentro dessa possibilidade de se unir, de se estabelecer enquanto parte de um todo, né? É bem Ubuntu mesmo. Eu sou porque nós somos, eu sou porque essas mulheres são, porque elas me inspiram para falar, porque elas me inspiram a romper com a lógica do silenciamento. E a partir disso surge as Ialodês, né? Ialodê, na verdade, Senhora das Águas, portadora das vozes políticas das mulheres, e eu acho que esse nome tem tudo a ver, porque, ao mesmo tempo, a questão do se colocar na sociedade como uma mulher negra e colocar e ressignificar esse processo, como a Ingrid falou, de algo que até um determinado momento da nossa vida é visto como estigma, uma marca, algo que eu, por exemplo, como uma mulher não retinta, até um determinado momento da minha vida passei negando essa ancestralidade. E a partir do momento que você faz esse processo de se inverter essa chave, é quando você começa a preencher os buracos, os vazios, e quando você começa a, de fato, se fortalecer, e fortalecer a sua voz, e entender que a dor que você vive, que você viveu a sua vida toda, ela não é somente tua, ela é uma dor compartilhada, e esse processo de troca, né, de colisão das nossas vivências por meio da palavra, ela permite esse processo de cura, né? Mas a gente compreende que
independente das nossas trajetórias serem diferentes dentro da realidade de São José dos Campos, a gente tem um ponto comum, a gente tem esse lugar comum, que é o fato de sermos mulheres negras. E não à toa, né, o livro que a gente vai lançar, ele tem no primeiro capítulo esse nome que é Negra, né? E aí eu escrevi um poema, porque é isso, né? O nosso lugar comum, marcador. E para a sociedade ainda é um processo, né? Reconhecer porque no fim das contas o que não se entende é que não fomos nós, pessoas negras, que racializaram a sociedade, né? Quem racializou a sociedade foi a branquitude, foi as culturas colonizadoras que precisaram desenvolver a partir do racismo essa forma de diferenciação, de distinção social para garantir a sua supremacia. Esse poema chama-se Como é Mesmo o Nome? Como é mesmo o nome? Aquele nome que se dá a alguém pela textura dos cabelos, pelo tom da pele. Sim, aquela pele que se diz pecado. Aquele tom da voz, agressivo demais. Como é mesmo o nome? Aquele que já remete à agrura, que já lembra a tortura de um passado regado a ouro, prata, café e regalos, produzidos pelo trabalho escravo. O trabalho que virou nossa definição de nossa condição na realidade. Como é mesmo o nome daquela caixinha que classifica e que até hoje ratifica qual é o seu lugar, o nosso lugar? Que não se planta canteiros, muito menos sonhos brasileiros. Qual é mesmo o lugar e o nome? Aquele em que mais gente morre de tristeza, de estado ou de fome. Aquele lugar que não é e que nada pode ser, além de sal e cova rasa, morte anunciada e parecer. Qual que é mesmo o nome desse lugar que o inventou para falar de si, para se colocar no centro e deixar o outro em silêncio, invisível e sem reconhecimento? Assim, eu me lembro aquele nome, aquele lugar negro. É isso. Nossa, e com muito orgulho, né? Somos negros com muito orgulho. Maravilhoso, sensacional. Luciene, eu vou deixar a Bárbara por último, porque para a gente inverter. Luciene, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a poesia durante a sua trajetória de seu crescimento. O que a poesia influenciou no seu crescimento como mulher? E aí, ao final, você pode declamar um poema. Ixi, abaixa um pouquinho, Rafael. A poesia, o que ela influenciou no meu crescimento como mulher? Eu acho que como que eu posso dizer? Eu escrevo desde os 12 anos, então essa poesia foi mudando. Eu não tenho mais as poesias que eu escrevia com 12 anos, porque foram se perdendo, né? Era só em cadernos e tal, e agora eu já com 35 não tenho mais ideia de onde que foi parar essas poesias. Mas se pega uma poesia minha de agora e uma de 3 anos atrás, já dá para ver que elas mudaram. Eu costumo dizer que a poesia ela está em todos os momentos da minha vida. Tem muitas poesias de dor, muitas poesias de sofrimento, mas também tem muitas poesias de alegria, de amor, sexuais também, por que não, né? E acho que a poesia ela vai mudando, ela vai acompanhando mesmo o que você está vivendo. Eu não sei se para vocês, eu acho que para as meninas é essa mesma coisa, né? Se você está num momento ruim, você vai lá, faz uma poesia e aquela poesia meio que te liberta, sabe? Você joga... Eu costumo dizer assim, o papel, ele aceita tudo, sabe? O que você colocar no papel, ele aceita tudo. E as coisas na vida já não é desse jeito.
sabe? Eu acho que a poesia ela foi mudando, ela foi crescendo, evoluindo junto comigo, sabe? Eu já não penso mais a mesma coisa que eu escrevia há 3 anos atrás. E eu acho, a poesia para mim ela serve como desabafo, como conquista, sabe? Como tudo. Eu não sei se eu consegui responder Conseguiu. sua pergunta. Sim. Se era isso Porque mesmo. a resposta quem faz é você. São vocês, né? Vocês são as pérolas da live. Agora você pode... Eu vou ler uma poesia que é uma das poesias que eu escrevi há algum tempo atrás e eu já não lembrava mais dessa poesia, porque eu escrevo e não decoro. Eu não decoro nada, sou péssima de decorar. Estava até falando isso com a Luciana hoje. Não decoro nada e eu vou ler. E é até legal você ler coisas que você já escreveu há algum tempo, porque você resgata aquela memória do momento, né? Que você estava. E já dá para ver também com outros olhos, tipo, nossa, nesse dia eu estava assim. Sabe? Ela chama Mulher Preta. Ser mulher preta é ter a cor da realeza. É uma vida marcada por incerteza. E saber que desde pequena ser forte. É saber desde cedo a lidar com a morte. É se reconhecer num olhar, num sorriso. É se descobrir todo dia. É saber lidar com a dor. É ter diferentes formas e maneiras de amor. É se reconhecer em suas iguais e saber ouvir as suas ancestrais. Ser mulher negra é ser sinônimo de beleza. Carregar no corpo e na mente um povo de um povo a riqueza. É temer a chegada da noite, é sofrer com a lembrança do açoite, é saber que nunca anda só, é saber que tem um exército ao seu redor. É isso. Maravilhoso. E a Bárbara? Agora chegou sua vez, Bárbara. Eu gostaria que você me falasse um pouco. Boa noite, agora tá me ouvindo? Agora tá ótimo! Sensacional! Ô, Bárbara. Arrasou. Ô, Bárbara, fala pra Oi. gente aqui um pouquinho sobre o empoderamento feminino e a sua relação com a poesia. A poesia te fez uma mulher mais forte no mundo contemporâneo? Então, concordando um pouco com a Ingrid no que ela fala que a poesia ela é ancestral, ela é, né? Porque ela vem do povo originário, né? E o povo ancestral, ele traduzia muito as suas observações e as suas emoções através da palavra, né? Se passava todo esse saber e todo esse sentimento através de cantos, né? Uma questão da palavra com a melodia. E isso é poesia. Então, a poesia ela está envolvida com o ser humano desde sua origem. E a sua origem somos nós, né? Até que, pelo que eu reconheço. E ela faz parte da minha vida. Talvez ela não tenha sido, no início, tão bela quanto hoje, porque hoje eu aprendi a fazer a alquimia das palavras e transformar a dor numa forma bonita de se ler. Então, ela se transformou nesse sentido para mim. Qual foi a outra pergunta que você fez, do feminismo? Sobre o empoderamento, como que você lida com o empoderamento nos tempos atuais, na contemporaneidade aqui, no tempo de hoje? O que você acha que a mulher negra, o que a poesia, se faz um link, a poesia e o tempo agora? Sim. Então, assim como
hoje as mulheres pretas elas estão se reconhecendo, a arte vai fazendo parte delas, porque a arte, para ela florescer dentro de você, você tem que se reconhecer. Então, tem muito a ver a poesia com o empoderamento, porque eu só posso utilizar das palavras como arte quando eu acredito e sinto aquilo. E hoje eu acredito e sinto que eu sou uma mulher preta. E é interessante até você ter deixado essa pergunta para mim, porque eu me reconheci como uma mulher preta há 2 anos e meio, que foi quando eu cortei o meu cabelo, tirei a progressiva do meu cabelo, e naquele momento eu senti em todas as veias do meu corpo a corrente da ancestralidade. E naquele momento eu entendi a importância da representação, a importância de você se naturalizar e querer ser aquilo que você é. E isso é o maior empoderamento que se pode ter, porque o empoderamento ele não está apenas eu vou colocar a trança ou eu vou deixar o meu cabelo natural. O empoderamento está no entender o porquê você está fazendo isso, né? Porque faz parte de mim, isso sou eu, isso te empodera. E aí eu acredito que a arte em si, o poema e tudo que se expressa da alma, ele sai através desse poder, de você se reconhecer na sua existência, de se reconhecer no seu espírito e saber que você não é mais um aqui. Você está aqui e você tem o direito de estar aqui como qualquer outra pessoa. Perfeito. E aí você pode encerrar com um poema para nós? Posso sim. Eu estou procurando ele aqui, gente. Só um minutinho. Achei. Gente, desculpa, mas eu tive que me reinventar aqui porque o PC deu um probleminha. Vamos lá. Há de se enegrecer para florescer. Como conheces a luz se a escuridão não vê? É preciso que saiba o que é o escuro para que se conheça o claro. A escuridão faz parte da existência da luz, mas por arrogância e presunção, olharam para a vida preta com irrelevância e trouxeram a escravidão. Seres esses que determinaram que o branco é bom, que a luz é boa, e determinaram que tudo que fosse relacionado a preto era ruim. Como assim? Utilizaram a luz para usarem suas máscaras e escravizaram a escuridão para mostrarem suas verdadeiras intenções. Aproveitaram do momento de descanso e usaram para o desencanto. As máscaras caem e a verdade do seu interior sai. Com vergonha e arrogância não se mostra. Seu orgulho é tão pesado que curva as costas. Costas essas que se vira para o amor. Não quer enxergar que é o provocador da dor. Só um minutinho. Não quer enxergar que é o provocador da dor. Semeia por todos os cantos o desamor. A escuridão vem para conheceres dentro de ti, mas vocês preferem fugir. É duro admitir a ausência do amor em si. Enfurecido pela verdade que se revela, transfere toda a responsabilidade a um povo, tirando-lhe tudo o que tens. A alma é seca e só pensa em bens. Que bem pode juntar quando sua alma está a necessitar? Nada te satisfará, a sua ambição não terminará, pois para se transformar é necessário enxergar, e você foge. É isso. Sensacional, sensacional. Eu acho que as poesias que vocês declamaram nessa primeira bateria, nessa primeira rodada, exalam muito amor, muito sentimento. Eu acho que um coletivo, como vocês falaram, né, quando vocês juntas são mais fortes, vocês se fortalecem. Eu acho que as mulheres elas buscam esse fortalecimento mesmo. Falta um pouco. Eu acho que o coletivo ele vem para isso. Mas eu vou partir para a segunda pergunta, que é o seguinte: hoje a gente tem muito mais intelectuais negros do que lá atrás, há 20, 30 anos atrás. A ascensão destes intelectos incomoda as pessoas? Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, vamos começar pela Bárbara.
eu acredito que incomoda, porque até há 138 anos atrás a gente era visto como animais. Era colocado que a gente não tinha espírito, a gente não tinha alma, a gente não tinha direito nem à religiosidade. E hoje, não é que a gente tem esse direito, a gente tem tomado esse espaço e lutado para que a gente faça as nossas preces aos nossos deuses, que a gente possa escolher, né? Então, assim, incomoda, claro que incomoda, porque como não vai incomodar uma cultura que tudo que ela estruturou foi roubada de nós. E para que eles conseguissem roubar isso, eles teve que tirar da visão da sociedade que nós éramos pensadores. Então, quando a gente volta com esse poder de reflexão, com esse poder de observação de uma sociedade, e com esse poder de entendimento do que somos, assusta, porque eles sabem que a gente veio para resgatar, né? Então, eu acredito que incomoda, e muito, porque isso incomoda somente as pessoas, isso incomoda a estrutura, que é quem organizou tudo isso, né? E a maior preocupação deles é essa, não é nem só a sociedade nos observar, mas nós nos afirmarmos, somos intelectuais, sabemos para onde vamos, o caminho que queremos seguir e o que queremos de volta. Perfeito. 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 Luciene, o que as pessoas não entendem quando se fala em coletivo ou representatividade? Então, quando se fala em... eu acho que vamos primeiro para a representatividade. As pessoas não entendem a importância, né? Tipo, como é importante para uma pessoa ver... Abaixa um pouquinho. Para uma pessoa ver... se vê nos lugares, né? Se vê nos espaços, se vê nas novelas, se vê nos jornais, se vê num comercial, sabe? Tirar aquele lugar de negro, quando tem um negro na novela, ou ele é empregado, ou ele é o motorista, ou é a empregada doméstica, ou é amiga da família que não faz absolutamente nada. Eu lembro uma vez de uma entrevista da Thais Araújo, falando quando ela foi ser a Helena do Manuel Carlos, ela disse que nunca uma atriz foi tão criticada como ela foi na época. E ela falando assim, eu sei que eu ainda tenho muito a melhorar como atriz, todas as pessoas têm que melhorar, né? Mas é incrível o tanto de crítica que eu recebi, porque as pessoas achavam que nunca que o Manuel Carlos poderia trazer uma Helena negra. E tipo, já haviam tido mais de 20 novelas do Manuel Carlos, várias Helenas de várias formas, mãe, era tia, ou era mais nova, era mais velha, mas foi só uma negra. E quando a gente fala disso, de representatividade, pelo menos eu, quando vejo uma mulher negra nos espaços, é a primeira coisa quando eu chego num lugar, seja numa padaria, seja num restaurante, seja num pagode, num funk, numa festa, eu vejo quantas pessoas negras tem lá, porque, tipo, né, já vendo seus iguais, sabe? Então, quando eu vejo, as crianças aqui em casa, que eu tenho 3, eles já falam, nossa, mãe, não tem nenhuma pessoa preta nesse filme, não tem nenhum preto nessa novela, sabe? Tipo assim, e é coisas que vão passando, sabe? E é coisas que eu quero que eles se vejam lá. Falando bem escuro, né, Lucy? Falando bem escuro aqui, os racistas odeiam quando eles veem os negros nos espaços. Odeiam, quase morrem do coração quando vê um negro sentado tendo uma cadeira numa academia de letras de uma cidade como São José dos Campos, que é tão racista, pelo amor de Deus. Quando vê uma artista igual a Conceição Evaristo vindo na Flim, eu fui o ano passado, que ela estava
sabe, eu fiquei tão emocionada que, tipo, parecia que eu estava num outro, sabe, num outro mundo, vendo uma escritora negra, assim, tão perto, tão real, sabe? Eu, como escrevo desde sempre, e agora só vivo disso, de arte e de escrever, ver para mim, de tão perto uma escritora negra aqui na cidade de São José, sabe, para mim foi surreal. Tipo, eu não queria nem ir embora, falava assim para ela, eu quero levar você para minha casa, vamos lá na minha casa, conhecer minha família, porque, tipo, coisas que eu não via quando era criança, sabe, a gente, quando criança, lia o que? Monteiro Lobato, pelo amor de Deus, né, gente? É livro que nem entra na minha casa agora, sabe? É coisa que não entra nessa casa, que é proibido. Algumas coisas nessa casa são proibidas. Mas e aí, quando eu vejo essa representatividade, eu fico muito feliz, é isso que eu quero para os meus filhos, né? Que eles vejam em todos os lugares, sabe? Não tem papel de negro. Ai, negro não faz só isso, negro faz tudo e tem que fazer tudo, tem que estar nas academias, tem que estar nas academias, ou na televisão, na dança. Se não quiser, também não tem que estar em lugar nenhum, sabe? Mas para mim a representatividade é tudo, sabe? Porque daí eu me vejo, a minha filha me vê, os meus sobrinhos se veem, e assim que vai. Nossa, então eu também posso estar lá. Eu também vou estar lá, sabe? É isso. Perfeito. Luciana, quem tem medo do feminismo negro? Ué, quem tem medo do feminismo negro é a estrutura heterocis patriarcal, é a branquitude, enquanto estrutura social normativa vigente, que determina as regras do jogo, as regras do mercado, as regras das relações, as regras dos afetos, de quem está e de quem não está em um determinado espaço. E o feminismo negro, embora a gente esteja num processo, né, de tentar compreender quais são os alcances e os limites do próprio feminismo, né, porque no fim das contas, é que nem a Audre Lorde fala, né, a gente não pode utilizar as ferramentas do nosso opressor, e bem ou mal, a gente passa por esse processo, né, de descolonização do nosso pensamento. Isso é um processo, sem dúvida, o conhecimento socialmente construído, ele precisa ser socializado, ele tem que ser trocado, sem dúvida, mas a gente precisa desenvolver ferramentas para a gente compreender a complexidade do que é ser mulher negra nesse país, né? Quando a gente pensa um movimento feminista, um movimento de mulheres, a gente tem um apagamento arbitrário, né? E isso está em denúncia desde o século XIX, quando Sojourner Truth ela chega num congresso de mulheres nos Estados Unidos e ela versa, e eu não sou uma mulher também, porque a mim nunca foi esperado nenhum tipo de comportamento considerado delicado, né? Então, é muito diferente de como se constrói a sociabilidade das mulheres negras. E as questões, elas precisam, né? Essa relação ela precisa ser atravessada, né? Então, hoje a gente tem um diálogo muito importante com a luta das mulheres, compreendendo que ela é até anterior ao feminismo, né? Antes do feminismo chegar no Brasil, as mulheres negras já lutavam nos quilombos, elas já eram lideranças, elas já eram ialudês.
A gente tem Maria Felipa, a gente tem Luísa Maim, a gente tem Dandara, a gente tem Aqualtune, a gente tem uma série de exemplos de mulheres negras que foram imprescindíveis na luta antes mesmo da gente sonhar com essa palavra feminismo, né? Então, a luta das mulheres negras, ela é muito maior, né? Então, a gente está aí nesse processo de construir quais são as melhores epistemologias para a gente conseguir dar sentido às nossas próprias lutas e às nossas próprias trajetórias, mas sem dúvida compreender que ninguém está aqui para inventar a roda, os nossos passos vêm de longe, muitas mulheres construíram o feminismo negro e a gente faz a leitura dessas mulheres, eu me inspiro muito em Lélia Gonzalez, eu me inspiro muito em Sueli Carneiro, então a gente precisa, sem dúvida, se apropriar desses conhecimentos, mas compreendendo que a realidade ela é complexa e que a gente precisa sempre procurar formas de responder essa realidade a partir daquilo que nós somos, né? Então, sem dúvida, que eles tenham medo mesmo, porque a gente está aqui para fazer a gente veio aqui para não retroceder mais em termos de direitos, em termos de reconhecimento, em termos de representatividade. Então, sem dúvida, eles vão temer sempre, porque quando a gente se movimenta e quando a gente se coloca nesses espaços de enfrentamento, a gente demonstra que o status quo, ele se assenta em cima da exploração e da opressão dos nossos corpos. E quando a mulher negra se movimenta com ela toda a sociedade, já diria, né, Angela Davis, e a gente vai continuar se movimentando. Não é isso, manas? Com certeza. Pessoal, infelizmente, a gente está partindo para as finalmentes, e aí eu gostaria que a Ingrid, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer algo bem bolado rapidamente, para a gente poder encerrar, mas eu gostaria que a Ingrid encerrasse, fizesse as suas considerações finais, mas que falasse um pouco do livro. Eu acho que alguém, em algum momento, vocês vão lançar um livro, esse coletivo, correto? Então, a Ingrid poderia falar um pouquinho sobre esse projeto, esse livro, e encerrar com uma poesia, tá? E aí, rapidamente, as demais, a gente, dentro do nosso tempo, que temos, vamos lá, 3 minutos, então acho que a gente consegue, tá bom? Legal, vamos lá. O livro que a gente vai lançar, vai estar lançando no ano que vem, ele chama Se Me Deixassem Falar, né? E ele vem dessa perspectiva da sociedade, das mulheres, das vozes negras, né? Não só das mulheres, mas das vozes negras, de toda uma população negra não ser ouvida, né? Não serem silenciada, né? Existir um silenciamento institucional, um silenciamento nas escolas, né? Um silenciamento dentro das nossas casas, e um silenciamento da própria sociedade em tudo que a população negra ela passa na sociedade, né? Então, o livro Se Me Deixassem Falar, ele veio para a gente nesse sentido, que agora nós, mulheres negras, nós entendemos que é hora de toda uma sociedade nos ouvir falar. E se nos deixassem falar, o que nós contaríamos, né? Tantas histórias, o que nós poderíamos contar, o que nós poderíamos falar, uma história do Brasil que não é contada hoje, uma história que foi apagada e agora a gente quer contar a nossa própria história, né? Então, Se Me Deixassem Falar, o livro que a gente vai lançar no que vem, ele tem isso. E a gente entende que a nossa luta ela é entrelaçada, por mais que a gente seja mulheres diversas, não é porque nós somos mulheres negras, nós somos parecidas, pelo contrário, nós somos muito diferentes umas das outras, somos diversas, mas mesmo assim, a história que o opressor traçou para as nossas vidas hoje faz com que as nossas lutas se entrelacem, né? As histórias de vidas, elas perpassam, né? As nossas dores perpassam, né? Então, Se Me Deixassem Falar, ele vem nessa intenção de mostrar isso, né? De dar voz a todas essas mulheres, a todos nós, mas também, né? De fazer ser ouvida, de ressignificar essas vozes, né? E eu agradeço muito o espaço
né, de estar aqui apresentando para vocês o nosso livro na cidade, né? A gente entende que esse é um momento de Luísas, né? De Marias, de Marielles, contarem as suas próprias histórias, e esse é o que a gente vem fazendo nesse processo de aquilombamento, de se juntar, de se colocar como linha de frente e de se colocar como porta-voz, né? De todas essas mulheres que buscam, né, mas não tem força para fazer. E eu agradeço o espaço, agradeço aí o espaço para estar apresentando o nosso coletivo. A gente está nas redes sociais como Coletivo Yalodê no Instagram, estamos no Facebook também. E se vocês quiserem conhecer mais, estar conhecendo nosso trabalho, pode chamar a gente aí, que a gente está todo mundo disponível para estar apresentando. Essas mulheres, além de escrever, elas cantam, elas pintam, né? Fazem muita arte aí, e aí vocês fiquem abertos aí para estar conhecendo nossos trabalhos, e agradeço. E encerrar rapidinho com a poesia aqui, que eu já estava esquecendo. Isso. Isso. Acreditei que se alguém pedisse, por favor, eles iam parar de rir. Mas os barulhos estão cada vez mais altos, já não consigo dormir. Agora eu sonho acordada, não aguento mais aquela aula onde mentem para mim. Disseram que eu precisava assumir, como se minha identidade fosse um crime e minhas referências eram apagadas por esse regime. Sem cor, de dor em dor, eu acumulava lágrimas, perdida no mundo incolor. Apaguei o passado e segui armada, me colocaram máscaras, mas ainda vestia a cor errada. E a pretinha que sempre impressionava, quando mostrava que tinha boa fala, e até com a faculdade ela sonhava. Sair de casa tinha que ser bem arrumada, porque o alvo ela carregava. Um grande recado que dizia: culpada, não se esqueça, preta tem que ser afeminada, sexualizada. Era disso que eles falavam enquanto a garrafa girava. Não era de amor e Deus que ouça o meu clamor. Quero voltar logo para casa, antes que a carne mais barata vire a caça de caçador. Aprendi logo com a vida que mulher preta e preterida ou é engolida pelo mercador. Perfeito. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer muito esse coletivo Yalodê, todas vocês, Bárbara, Luciana, Luciene, Ingrid. Eu vou explorar muito mais vocês, tá? Nas mídias que vocês passaram. Desejo muito boa sorte na vida de cada uma de vocês e que a poesia seja amor. Então, em nome do Parque Vicentina Aranha, em nome da Academia Josense de Letras, da qual faço parte, eu quero agradecer muito, muito, muito. Muito obrigado. Muito axé, Ubuntu. Axé. Axé. Gratidão.